Está me ouvindo bem? Sim. Ah, então tá bom. Pronto. Tá. Bom, muito bem. Então, a gente vai fazer aqui um outro exercício, né? Na aula passada nós fizemos esse exercício aqui. O exercício que nós vamos fazer hoje, nós vamos usar esse mesmo exemplo, tá? Essa mesma viga com carregamento. O importante aqui é a gente fazer análise, tá? Até para a gente ganhar tempo. Alguns detalhes já estão prontos, né? Até que a gente não precisar ficar refazendo certas operações, mas mesmo assim acaba sendo um exercício um pouquinho extenso, né? E nesse exercício nós vamos fazer agora, nós vamos analisar essa mesma viga para essas condições, né? No exercício anterior, nós calculamos apenas posição da linha neutra no estágio 2 puro, momento de inércia também no estágio 2 e determinamos as tensões na armadura e no concreto, né? Além das deformações também, né? A gente acabou calculando as deformações ou não? Sim, calculamos as deformações, tá? E também analisamos e comparamos as deformações no estágio 1 para o estágio 2, qual é a evolução ou alteração de comportamento da estrutura a partir de uma seção fissurada, né? Ou seja, qual é a perda de resistência, rigidez, né? Devido à fissuração na seção, certo? E nesse próximo exercício agora, nós vamos pegar esse mesmo exemplo, essa mesma viga, tá? E vamos determinar aqui os parâmetros de Branson, que é o cálculo da inércia equivalente, para daí calcular a rigidez equivalente, tá? Então a gente vai caminhando nesses exercícios. Depois do próximo exercício nós vamos calcular as flechas, utilizando esses parâmetros que a gente vai determinar aqui, tá certo? E para determinar esses parâmetros de Branson, nós vamos fazer essa análise para 3 condições de carregamento. Isso no estado limite de serviço, tá? Lembrando que essas combinações aqui, tá, são no estado limite de serviço, tá? Não é estado limite último. Essas combinações valem somente para o estado limite de serviço, tá? Então, para uma combinação de carga quase permanente, perceba que as cargas permanentes elas não têm coeficientes de ponderação e as ações variáveis têm apenas um fator de redução ou fator de combinação, tá certo? Mas não tem coeficiente de ponderação majorando essas cargas, certo? Combinações frequentes, tá? E combinações raras. Combinação quase permanente e rara, nós vamos usar, né, depois para o cálculo das deformações, cálculo de flecha, e as combinações frequentes para verificação de fissuração, de abertura de fissura no concreto, tá certo? E também determinar como ocorre a variação de tensões na armadura e no concreto, tá? A partir, né, dessa análise de rigidez, aplicando aqui o parâmetro de Branson, e a gente compara depois com os resultados que nós tivemos no exercício anterior, tá? Lembrando que aqui no exercício anterior, nós calculamos, veja, apenas a posição da linha neutra no estágio 2 e também a inércia. E calculamos as tensões. Então aqui eu não estou... O que a fórmula de Branson faz? Ele faz uma ponderação, né, entre a inércia original ou inicial na seção íntegra com a inércia na seção fissurada.
Tá? Aqui nesse primeiro exercício nós não fizemos essa consideração, certo? Nós calculamos apenas no estágio 2. Tá? Então essas deformações e tensões, praticamente elas se referem à seção fissurada. Tá? Aqui é como se nós tivéssemos uma deformação na seção íntegra e a deformação na seção fissurada. Tá? O que a gente vai fazer agora é aplicar o parâmetro de Brenson e determinar essa rigidez. Ok? Então, o primeiro passo aqui, nós temos que calcular essas combinações, né? Calcular aqui. Então, uma combinação quase permanente, tá? A carga P total, ela vai ser a ação permanente mais 0,3 da ação variável, certo? E nós vamos usar os mesmos dados do exercício anterior. Então, permanente é 20 kN e variável 6 kN. Ok? Então, aqui a carga P, ela vai ser igual a 20 mais 0,3 de 6 kN. Tá? Isso vai dar 21,80 kN por metro. Tá certo? Na combinação frequente, o que é quase permanente? É quando nós temos ações variáveis atuando num período da vida útil da estrutura, mas por um período bastante longo, né? Por exemplo, a mobília de um determinado ambiente, dificilmente essa mobília é retirada diariamente, digamos assim, né? Por exemplo, uma sala de aula ou um apartamento, a mobília, ela não é substituída todos os dias ou uma vez por semana, não. Ela fica, ela pode mudar de posição de acordo com o arranjo e layout do ambiente, mas ela permanece lá. Então, por isso que ela é quase permanente. Por que quase permanente? Porque um dia, uma vez ou outra, sei lá, algumas ocasiões ao longo da vida útil da estrutura, ela pode ser removida e substituída por outra. Tá? As combinações frequentes, elas ocorrem com frequência, mas o tempo de duração delas é menor, mas ela ocorre com bastante frequência. Né? Por exemplo, a sala de aula acho que é um bom exemplo. Né? Você tem ali ações variáveis frequentes, que, por exemplo, quando estamos em período de aula, os alunos estão na sala de aula e o professor também. Terminou a aula, vai todo mundo embora. No dia seguinte, volta todo mundo novamente, e assim vai esse ciclo repetitivo. É um ciclo, existe um carregamento frequente, mas ele permanece por um período de tempo menor, né? Mas ele ocorre com uma frequência grande, certo? E é muito variável, tá? Ele não ocorre sempre com a mesma intensidade, certo? Então aqui é a ação permanente vezes 0,6 da ação variável, tá? Esse 0,3 e 0,6, ele é o coeficiente psi, onde é que nós vimos aqui? Eu acho que isso aqui está lá no slide que eu apresentei para vocês. Aqui não vai estar. Esse parâmetro, esse psi, que é o psi 0, 1 e 2, tá? Aí nós vamos determinar a partir do tipo de utilização, tá certo? Daquele ambiente. Então, substituindo aqui, 0,6 de 6 kN.
Tá? Isso vai dar 23,60. Quilonewton-metro. E combinação rara. Raras são combinações que vão acontecer em alguns momentos ao longo da vida útil da estrutura e num espaço de tempo curto, né? Então, é um carregamento onde nós vamos ter a intensidade máxima das ações permanentes mais a intensidade máxima prevista, né, das ações variáveis, certo? Então, aqui basta somar, né, 20 mais 6, que vai dar 26 kN. Certo? Então, perceba que para cada tipo de combinação, essa carga ela varia, né? A intensidade dessa carga varia. E como eu tenho uma intensidade de carga varia diferente para cada combinação, quando eu vou determinar aqui o momento máximo de cada combinação, esse momento também vai ser diferente. O momento fletor máximo, né, para cada combinação. Aqui o nosso esquema estrutural da viga é uma viga biapoiada, carga uniformemente distribuída. É um esquema bastante simples, certo? Claro que se você tiver um esquema de carregamento diferente, uma viga engastada, apoiada, bi-engastada, né? Você precisa calcular os momentos máximos para cada situação, tá certo? Mas o raciocínio é exatamente o mesmo, tá? E aplica para cada situação de carregamento, cada situação de condição de contorno da sua estrutura, tá? Então, para a combinação quase permanente, né, eu vou chamar aqui de momento máximo 1, ele vai ser igual. Então, o momento máximo é a carga vezes o vão ao quadrado dividido por 8, né? É o momento máximo por uma viga biapoiada com carga uniformemente distribuída, tá? Então, aqui a carga 21,8 vezes o vão, que é 6 ao quadrado, dividido por 8. Tá? Então, isso aqui vai dar 98,10 quilonewton vezes metro, né? Eu já vou converter aqui em centímetros, basta multiplicar por 100, né? 9.810 quilonewton vezes centímetro. Tá? Então, esse aqui é o valor do momento fletor máximo para uma ação quase permanente. A mesma coisa para a combinação frequente. Vou chamar de momento máximo 2. O valor da carga 23,60 vezes 6 ao quadrado dividido por 8. Certo? Isso aqui vai dar 106,20 quilonewton vezes metro. Já transformando, vai ficar 10.620 quilonewton vezes centímetro. E por último aqui a combinação rara. Eu vou chamar de momento máximo 3. Tá? Então a carga, que é 26 vezes 6 ao quadrado dividido por 8.
vai dar 117 kN vezes metro. Já transformando 11.700 kN vezes centímetro. Então, esses são os valores do momento fletor máximo para cada uma dessas combinações. Certo? Professor, o senhor poderia explicar novamente a carga rara? A carga rara, a combinação rara, a combinação rara, ela ocorre algumas vezes ao longo da vida útil da estrutura, num espaço de tempo muito curto. Vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar bem claro. Vou voltar no exemplo da sala de aula, tá? Combinação quase permanente. Você tem lá na sala de aula, peso próprio da estrutura, alvenaria e tudo mais. Isso está sempre lá, né? E aí você tem a mobília, cadeiras, né? Todos os aparelhos, equipamentos de uma sala de aula. É quase permanente, por quê? Porque essa mobília, esses equipamentos, eles ficam dentro do ambiente por um período muito longo, exceto por algumas vezes que de repente possa ser retirado por um evento ou para a limpeza da sala, né? Eles vão ser removidos poucas vezes ao longo da vida útil da estrutura, tá certo? Agora entendi. Oi? Não, perfeito, agora entendi. Na combinação frequente, é o uso normal do dia de aula. Então, no dia normal de aula, durante a semana, os alunos estão na sala de aula, professor, então você tem, por exemplo, em certos períodos, você tem essa carga diferenciada. É todo dia? Não é todo dia. É o dia todo? Também não. Eu posso ter um período de manhã, mesmo que eu tenha período de manhã, de tarde e à noite, eu tenho um tempo específico de carregamento durante o período de aula. Então, só vou ter essa carga variável a mais, que seria o peso próprio das pessoas, né, no horário de aula. Então, ela ocorre com frequência ao longo da vida útil, mas em período de tempo menor. Tudo bem? Sim, entendi. E a combinação rara é dia de prova, que aparece gente que a gente nunca viu na vida, e aí vem todo mundo. Porque no dia de aula nem sempre tem todo mundo presente. Concorda? É verdade. E no dia de prova tem gente que você nem sabe que existe e ele aparece lá. É isso. Quando que ele aparece? Só no dia de prova, 2, 3 vezes no ano. Entendeu? Mais ou menos isso. Ficou claro? Entendi. Obrigada, professor. Tá joia. Muito bem. Então, aqui, só para a gente continuar, então, né, do cálculo da inércia equivalente agora. Inércia equivalente, que nós vamos calcular através, né, utilizando aqui a fórmula de Brenson. Tá? Então, a fórmula de Brenson, só para a gente relembrar, é o momento de fissuração, MR, que é o limite, é o momento limite do estágio 1 para o estágio 2, o momento máximo para cada combinação que a gente calculou aqui em cima, ao cubo, né, vezes
a inércia inicial, mais, né, 1 menos o momento de fissuração dividido pelo momento máximo de cada uma dessas combinações ao cubo, vezes a inércia no estágio 2. Lembrando que esse resultado, a inércia equivalente, ela tem que ser menor que a inércia inicial, óbvio. Ela não tem como, não pode ser maior, né? Se a inércia inicial é a inércia limite. A seção não cresce, ela pode até diminuir, mas crescer não. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar aqui o momento de fissuração. Os outros parâmetros da equação nós já temos, né? Então, o momento de fissuração, ele é alfa, que é um parâmetro em função da geometria da seção, 1,5 para a seção retangular, 1,2 para a seção em T, tá? Vezes o FCTM, tá certo? Vezes a inércia inicial, dividido por YT. YT é a coordenada a partir do CG da figura até a fibra mais tracionada, tá? Então, o alfa é um parâmetro em função da geometria da seção. O FCTM é a resistência média do concreto à tração, né? E a inércia inicial, tá certo? Porque esse momento aqui a gente está falando do limite no estágio 1, tá certo? Então, por isso, o estágio 1, eu considero que o concreto, que a resistência à tração do concreto seja suficiente para resistir a esses esforços de tração. Inércia inicial, porque essa seção não está fissurada, tá certo? Então, só para a gente entender também o porquê dessa formulação, tá? Tá certo? Para a seção em T, eu tenho um parâmetro menor, alfa, né? Eita. Que é 1,5 para a seção retangular, 1,2 para a seção em tá. Seção em T. Por que a seção em T acaba sendo menor? Porque, em função da geometria, eu tenho acúmulo de tensões, né? Justamente nessa região entre mesa e alma. Esse acúmulo de tensões ele pode gerar abertura de fissura, e esse momento de fissuração na seção em T ele acaba sendo menor do que para a seção retangular, tá? Então, substituindo aqui esses parâmetros, a gente não calculou o FCTM, né? Então, o FCTM é 0,3 do FCK a 2/3, né? Que é 0,3, o FCK é 25. E isso aqui vai dar 2,56 megapascal. Lembrando que o FCK aqui tem que ser utilizado em megapascal. Convertendo para quilonewton centímetro quadrado, vou dividir por 10, 0,256 quilonewton centímetro quadrado. Desculpa. Certo? FCTM aqui. Tá? A seção transversal, ela tem 50 centímetros de altura. Então, o CG está aqui no meio, 25, então o YT é 25. Certo? Então, aqui, YT
25 centímetros. A inércia inicial nós já calculamos também, né? Eu já vou substituir direto aqui. Então, o momento resistente, né, o alfa 1,5, que é a seção retangular, o FCTN 0,256, vezes a inércia inicial, 156,250, dividido pelo YT, que é 25. Certo? Então, isso resulta aqui no momento de fissuração de 2.400 kN vezes centímetro. Tudo bem até aqui? Tudo certo, professor. Ok. Bom dia, Roberto. Tudo bom? Muito bem. Bom dia, professor. É que tá meio complicado aqui hoje a tecnologia. Ah, Travando não, tudo. sei bem como é isso. Mas bom dia, Camila. Bom dia, Roberto, tudo bem? Muito bem. Então veja o seguinte: o momento de fissuração ou momento resistente é o limite, né? Que é 2.400 kN vezes centímetro. Esse é o limite entre o estágio 1 para o estágio 2, certo? Então, o que acontece? Se a gente observar aqui o momento máximo para cada uma das combinações que nós calculamos, a gente vai observar que o momento máximo é bem maior do que o momento resistente. O que significa que em todas as situações a minha viga está no estágio 2. Então, todas elas têm fissura. Tá certo? Aí não tem jeito. Tudo bem? Então, aqui, o que nós vamos fazer agora? Tá? O que a gente vai fazer aqui? Uma vez que as seções estão fissuradas, eu vou ter que calcular a inércia equivalente. Aí eu vou aplicar o parâmetro de Branson aqui. Certo? Para cada uma das combinações. Então, aqui nós vamos ter, né, para combinação quase permanente, vamos substituir aqui os valores, né? Então, a inércia equivalente vai ser momento resistente 2.400. Momento máximo na combinação quase permanente. Aqui, ó, 9.810. Ao cubo vezes a inércia inicial. Inércia inicial nós calculamos no exercício anterior. Tá? Só para você entender rapidamente, Roberto, esse exercício nós estamos partindo com os mesmos dados do exercício da aula passada, tá? Mesma viga, só que agora nós estamos analisando outros parâmetros, tá certo? Certo. Então aqui é a inércia inicial, 156.250, né? Mais 1 menos, aí repete, né? Momento resistente, momento máximo para combinação quase permanente,
ao cubo vezes agora a inércia no estágio 2 puro. Nós calculamos na aula passada 106.192, tá certo? Então isso aqui vai resultar numa inércia equivalente igual a 106.924,99 centímetros a quarta. Perceba que esse valor ele é um pouco maior que o momento de inércia no estágio 2 puro. No estágio 2 puro é 106,192. Bom, como eu já comentei no comecinho, qual é a diferença da inércia equivalente para a inércia no estágio 2 puro? No estágio 2 puro, nós calculamos a inércia somente na seção fissurada. A inércia inicial aqui é a inércia na seção íntegra, sem fissura. E no estágio 2 puro é a inércia na seção fissurada. E a fórmula de Branson faz o quê? Ele faz uma ponderação da inércia nas duas situações. Ou seja, é uma inércia equivalente para a minha viga como um todo nesse carregamento, considerando o carregamento quase permanente. Tá? Então aqui, voltando, né, a inércia inicial vale só para onde a seção é íntegra, não tem fissura. No estágio 2 puro, essa inércia só vale para onde está fissurado. E aqui é uma inércia equivalente da minha viga como um todo para essa condição de carregamento. Então o que a fórmula de Branson faz é uma ponderação entre a inércia nessas duas regiões. Tudo bem? Tudo bem. Então deixa eu só pensar numa coisa aqui. De certa forma, a parcela da inércia no estágio 2 puro, ela foi um pouco reduzida? Exatamente, por conta da fissuração. Deixa eu só pegar aqui uma imagem, essa aqui. Vou pegar essa imagem aqui. E vou aproveitar e colocar ela aqui. Ó, aqui o que nós temos? Olhando aqui essa imagem, eu acho que talvez dê para ilustrar melhor. Nós temos dois tipos de seção na mesma viga. Seção íntegra, sem fissuras, correto? Inércia inicial. Seção fissurada, tá? Eu tenho uma redução da seção por conta das fissuras, tá certo? Então a minha inércia nesse ponto é menor, porque a minha seção reduziu. Então a inércia no estágio 2, ela é menor. Então, só que isso aqui, ele me dá a inércia aqui e uma inércia aqui. E a inércia para minha viga como um todo, como que eu devo considerar para que, veja, para que a gente consiga ter uma inércia que represente a inércia da minha viga como um todo, em qualquer ponto. Deu para entender? Sim. Eu peguei e fiz uma parcela, deu aqui que da inércia do estágio 2, a gente está reduzindo uma faixa de 2%, né? Não é mais quase 30, não é? Deixa eu ver se eu errei. É uma redução grande, né? Aqui, ó. Porque 156 menos 106 vai dar 50 mil. Aqui é 30% praticamente, né? Um pouquinho menos. Não, se eu pego 2.400 dividido por 9,810, elevo ao cubo 1 menos
1 menos isso, dá 0,98, né? Ah, tá. Aqui é uma relação entre momento resistente e momento máximo, tá? Veja, essa situação aqui, momento resistente pelo momento máximo, essa razão, ou seja, quanto, né? Por exemplo, 2.400 sem elevar ao cubo, dividido por 9.810. Isso aqui é uma razão seguinte, que 2.400 equivale a 24% de 9.800. Ah, sim. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, elevado ao cubo dá 0,014. Isso. Certo? Então, é uma relação, é uma proporção, uma razão entre o momento resistente e o momento máximo naquele carregamento, tá certo? Quanto maior o carregamento, menor vai ser essa relação, tá? Então, eu tenho uma proporção de inércia, ok? Para cada uma dessas duas situações, seção íntegra, seção fissurada, tá? É isso que a gente está analisando aqui. Só que para que eu possa calcular o comportamento da minha estrutura, deformações, abertura de fissura, até mesmo fadiga, eu preciso ter uma inércia equivalente. Não tem como eu calcular deformação numa seção fissurada e deformação na seção íntegra. Não vai acontecer desse jeito, né? A viga vai se deformar como um todo. Então, qual é o efeito da inércia da seção fissurada, a inércia da seção íntegra, na inércia total da minha viga? É isso que a gente está analisando aqui. Qual é a inércia da viga como um todo, né, devido à influência do efeito da fissuração? Basicamente é isso. Ficou claro? Alguma dúvida? Certo. E no final ela acaba sendo um pouquinho maior do que a do estágio 2 puro, né? O Sim, resultado. Porque sim, tem essa combinação aí. porque a inércia nas seções íntegras também tem a sua contribuição na inércia total, Uhum. tá? Ao mesmo tempo que essa seção fissurada, vou usar esse termo, ela está mais fragilizada, na seção íntegra não. Então existe um meio termo entre, meio termo não necessariamente no meio, tá? Existe uma relação intermediária, melhor, uma relação intermediária das inércias, ou seja, vão reduzir essa inércia total, que era 156.000, para alguma coisa. Então, as fissuras numa viga fazem com que a inércia da minha viga reduza significativamente, né? Certo. Muito bem. Bom, aqui nós fizemos para a combinação quase permanente, nós vamos fazer o mesmo cálculo para as combinações frequente e rara, tá? Mesma coisa. E a gente vai ter uma inércia equivalente para cada uma dessas condições de carregamento, tá? E na hora de determinar ou calcular as flechas e também a abertura de fissura, aí a gente vai ver quais combinações nós utilizamos para fazer esse cálculo, tá? Então agora aqui, para combinação frequente, tá? Eu vou copiar isso aqui. A única coisa que vai mudar aqui é o valor do momento máximo aqui embaixo. Então já... Então o que muda isso aqui, tá? O momento máximo na combinação frequente, ó, 10.620. Então,
substituir aqui 10.620. E calcula tudo novamente, tá? Isso vai resultar numa inércia equivalente de 106, é isso mesmo, 106, 769,74 centímetros a quarto, né? Então, observe que à medida que eu mudo o carregamento em função das combinações do estado limite de serviço, essa inércia também muda, tá? Aumentando ou diminuindo, tá certo? Mesma análise que nós fizemos aqui, vale para cá também. O que mudou? A condição de carregamento, tá? E, por último aqui, combinação rara, tá certo? Vou copiar isso aqui novamente. Vamos apagar aqui e aqui, tá? E o valor do momento máximo, ó, 11.700, né? Então veja, aumentou ainda mais o carregamento. 11.700. Isso vai resultar numa inércia equivalente de 106.624,06 centímetros a quarto, certo? Então, essa é a inércia equivalente da minha viga para cada condição de carregamento, cada situação de carregamento aplicado sobre a nossa viga, que é essa daqui, tá certo? Mesma viga, do exercício que fizemos na aula passada. Muito bem. Então, o que acontece? O que a gente vai calcular agora, né? O que ele pediu aqui, voltando, né? Determinar os parâmetros de Brenson considerando as combinações quase permanente, frequente e rara. Acabamos de fazer isso, que é aqui, né? Aplicamos o parâmetro de Brenson para cada condição de carregamento, tá? Aí ele pede também como que as tensões na armadura e no concreto elas variam de acordo com cada situação de carregamento. E aí a gente vai fazer um paralelo com os resultados da aula passada, tá? Isso pode mudar, né? E a gente vai ver como que isso muda, qual o comportamento, o que acontece. Muito bem. Então aqui o cálculo das tensões nas armaduras. Né? E no concreto, tá certo? Lembrando que aqui, ó, o X, posição da linha neutra no estádio 2 puro, é o mesmo para todo mundo. É o 19,14 que a gente calculou na aula passada, tá certo? O X não muda, tá? A posição da linha neutra vai ser a mesma aqui no estádio 2, tá certo? Bom, só que para a gente calcular as tensões, eu vou precisar calcular a curvatura, né? Então, e a curvatura, como ela é em função do momento fletor máximo, então a gente vai ter uma curvatura para cada condição de carregamento, tá certo? Então, para combinação quase permanente, né? Então nós temos lá o raio de curvatura da viga na flexão. Então aqui é o momento máximo devido à combinação quase permanente, dividido pelo módulo de elasticidade do concreto, que aqui não vai mudar, é o mesmo que a gente calculou na aula passada,
vezes a inércia equivalente para essa combinação, certo? Então, o momento máximo aqui é o 9.810, nós já calculamos, né? O modo de elasticidade do concreto nós calculamos na aula passada, em quilonewton centímetro quadrado, 2.380, vezes a inércia equivalente, aqui ó, na combinação quase permanente, 106, 924,99. 106, 924,99. Isso vai dar uma curvatura de 3,85 vezes 10 a menos 5, né? Centímetros a menos 1. Ok? Então, essa é a curvatura para essa condição de carregamento. Muito bem, agora para a combinação frequente, mesma coisa, eu vou copiar tudo isso aqui, eu só vou mudar o copiar, colar. Aí muda isso aqui e muda isso aqui. E aqui muda também. Então, o momento máximo na combinação frequente é 10.620, certo? E a inércia equivalente é essa que a gente calculou aqui, ó, 106, 769, 74. Então, 106, 769, 74. Isso vai dar uma curvatura de 4,18 vezes 10 a menos 5, centímetros a menos 1. Então, aqui 4,18. Muito bem. E para a combinação rara, aqui vai mudar, isso vai mudar, aqui também, e aqui também, certo? Então, o que muda aqui? Momento máximo na combinação rara, 11.700. Inércia equivalente na combinação rara, a mesma coisa, é essa que nós acabamos de calcular, né? Então, aqui, 106, 624,06, tá? Isso daqui dá uma curvatura de 4,61, tá certo? 10 a menos 5 centímetros a menos 1. Então, 4,61. Bom, o que a gente está observando aqui? À medida que o carregamento aumenta e a inércia diminui, a curvatura aumenta. À medida que o carregamento aumenta e a inércia diminui, a inércia equivalente diminui, a curvatura aumenta. Se a curvatura aumenta, as tensões e deformações também seguem essa mesma, esse mesmo comportamento. Elas vão aumentar também. Tá certo? Certo. Então, as tensões na armadura e no concreto, elas vão estar
em função dessa curvatura. Se a curvatura aumentou, as tensões e as deformações vão aumentar também. Tá? Isso é líquido e certo, né? Então, agora aqui a gente pode, né, calcular as tensões, né? Então, vamos lá. Então, aqui para combinação quase permanente, a tensão na armadura vai ser o raio de curvatura vezes módulo de elasticidade do aço vezes D menos X2. Tá certo? Então, isso vai ficar curvatura, é o que a gente calculou aqui, ó, 3,85 vezes 10 a menos 5, vezes o módulo da elasticidade, em kN/cm², vai dar 21.000, vezes D, que é 45, menos o X2, que é 19,14. Tá? Então, isso dá uma tensão na armadura de 20,9 kN/cm². Para combinação quase permanente. Muito bem. Agora, para combinação frequente, mesma coisa. Tá? A tensão na armadura vai ser o raio de curvatura, módulo da elasticidade do aço, D menos X2. Né? Então, aqui vai ser 4,18 vezes 10 a menos 5 vezes 21.000 vezes 45 menos 19,14. E isso vai resultar numa tensão na armadura de 22,70 kN por centímetro quadrado, né? Ou 227 MPa. Tá certo? Vezes 10, né? Para megapascal, multiplica por 10. Muito bem. Então, perceba que aqui o comportamento, ó, exatamente o que eu falei. A curvatura aumenta, a tensão aumenta. Tá? Agora, para as combinações raras, aqui vai mudar só a curvatura e ó, vai mudar aqui a tensão, né? Então, para as combinações raras, eu vou usar a curvatura para combinação rara, 461 vezes 10 a menos 5. Aqui, ó, 4,61 vezes 10 a menos 5. Isso dá uma curvatura de tensão na armadura de 25,04 kN/cm². Né? Aqui a gente observa que à medida que eu aumento o carregamento, o momento máximo aumenta. A inércia diminui. Inércia equivalente diminui, curvatura aumenta, tensão também segue o mesmo comportamento. Tá? Bom, tudo bem até aqui? Tudo certo. Ok.
Então, aqui é o seguinte. Agora, eu preciso calcular as tensões no concreto. As tensões no concreto, eu posso calcular primeiro a deformação do concreto utilizando a tensão da armadura, né? Que a gente calcula usando aquelas equações de compatibilidade, constituintes, que a gente viu, né, lá no comecinho desse assunto, certo? Então, a deformação do concreto vai ser igual a tensão na armadura vezes posição da linha neutra, dividido pelo módulo de elasticidade do aço, vezes D menos X2. Tá? Lembrando que isso sai daquela relação por semelhança de triângulo da análise de tensões, né? A tensão no aço pelo módulo de elasticidade nada mais é do que a deformação do aço, né? A deformação específica do aço. Tensão sobre o módulo de elasticidade é a deformação específica, tá certo? Que está embutida nessa análise aí. Então, muito bem. Bom, com base nisso, só substituo os valores, né? Então, o primeiro aqui para combinação quase permanente. É repetitivo, né? Mas a tensão para combinação quase permanente, a tensão da armadura, 20,9. Posição da linha neutra, 19,14. Muito bem. Módulo de elasticidade do aço, 21.000 em quilonewton por centímetro quadrado. O D é 45, menos, novamente, a posição da linha neutra, 19,14. Isso é igual a 7,37 vezes 10 a menos 4, que é igual a 0,74 por mil, né? Então, a deformação do concreto para combinação quase permanente, 0,74 por mil. Tá? Agora, combinação frequente, né? Se as deformações aumentam, aliás, se as tensões aumentam, as deformações também aumentam. Né? Até porque as deformações, elas estão em função das tensões. Então, aqui nós vamos substituir a tensão e o que mais? Só, né? Os outros parâmetros não mudam. Posição da linha neutra, D e módulo de elasticidade, certo? Então, aqui a tensão é 22,7. E, obviamente, aqui vai mudar, né? Aqui também e aqui. Então, isso vai dar uma deformação 8. E aqui vai ficar 0,8 por mil. 0,8 por mil. Combinação rara, a mesma coisa. A gente muda aqui, esse valor vai mudar, aqui vai mudar, aqui também, e aqui também, certo?
Então, a tensão na armadura na combinação rara é 25,04, que a gente calculou aqui, né? Então, isso dá uma deformação, resulta numa deformação de 8,82 e aqui 0,88 por mil. Então, observe, à medida que a carga aumenta, a inércia reduz, as curvaturas aumentam. Então, elas estão basicamente em função do carregamento, né? Bom, se a inércia diminui, esse número com certeza será maior, tá certo? Independente da carga ter aumentado, mas a inércia também reduziu. Em função disso, as tensões, como a curvatura aumenta, a tensão aumenta. Se as tensões aumentam, as deformações também elas tendem a aumentar, certo? E aí, por último, eu consigo determinar agora o cálculo das tensões no concreto, tá? Aí a gente pode pensar, mas 0,88 por mil está bem longe do limite de 3,5 por mil. Sim, está bem longe, né? Em termos de deformação. Agora, quanto isso representa em termos de tensão, tá? Porque o concreto ele tem um limite de resistência, que é aquele por qual ele foi produzido, projetado, 25 MPa nesse caso aqui, certo? 25 MPa ou 2,5 kN/cm², tá certo? Então veja, né, no cálculo das tensões, aqui já é mais direto. Tensão é o módulo de elasticidade do concreto vezes a deformação específica do concreto, tá? E aí, mesma coisa para as três combinações. Então, combinação quase permanente, a tensão do concreto vai ser módulo elasticidade, 2,380, certo? Em kN/cm², vezes a deformação específica, que é essa daqui que a gente calculou, 7,37, 10 a menos 4. Tá? Calculando, isso vai dar 1,75 kN/cm². Muito bem. Agora, mesma coisa, combinação frequente, tá? Vou copiar aqui para... Substituo aqui o valor da deformação específica para essa combinação frequente, que é de 8 vezes 10 a menos 4. Aqui é 8. Isso vai dar uma tensão no concreto de 1,9, certo? 1,90. Tá. Veja, o que aconteceu com a curvatura em termos de comportamento se repete no comportamento da distribuição de tensões e deformações. Se a curvatura aumenta, tudo vai aumentar. Se a curvatura diminui, tudo diminui. Certo? É proporcional, claro que aqui a gente está falando de regime elástico, né? Material linear, elástico linear. Se
partir para um material não linear, tudo isso que nós estamos fazendo não vale, tá? Isso só vale para o material elástico linear. E a combinação rara. Ok? Desculpa. Então, aqui... substitui o valor da deformação. A deformação aqui é 8,82. Então, 8,82, que vai dar uma tensão no concreto de 2,1 kN/m². Aqui a gente pode observar que nós vamos ter uma tensão de 21 megapascal por uma resistência limite do concreto de 25 megapascal. Então a gente chega muito próximo da resistência limite do concreto, né? A gente pode observar também que a tensão na armadura tem uma margem de segurança muito maior, tá certo? Se a gente considerar o valor de cálculo, que é 43,48, 43, né, para 25 tem uma distância grande, né? Por exemplo, na combinação quase permanente é 20,9, então é metade, tem 50% aqui, né? Aproximadamente, tá certo? Aqui um pouco menos, né? Óbvio, tá certo? 40, alguma coisa. As deformações do concreto, elas estão bem distantes da condição de ruptura, mas a gente percebe que a tensão acaba aumentando, tá? Então, essa tensão na armadura, no concreto, ela chega muito próximo, tá? Para uma condição de... não só pelas condições de carregamento, mas em função também da fissuração da seção, tá certo? E como nós vimos na aula passada também, foi lá, tá lá embaixo, nós fizemos aqui, ó, uma... deixa eu ver aqui, 16.380, só para a gente recapitular. Que é o 16.380. É o momento. Onde é que nós calculamos? Que eu não lembro agora. Está aqui em cima? Não. Então, aqui, momento. $11.700. Isso aqui para o estágio 1, né? Tensão na armadura. Deformação, tensão, deformação na armadura. Estágio 2. Ah, tá. Aqui é o momento de cálculo, né? Que seria o cálculo normal, digamos assim, para o momento máximo, né? Da seção. Essa seria a posição da linha neutra na seção íntegra de 26,11, domínio 3. Tá certo? Mas o que eu queria mostrar aqui é o seguinte, né? A variação, comparação das tensões no concreto. Então perceba que no estágio 2, a gente também chega a uma tensão no concreto 2,1. Por uma tensão de 1,44, que está muito mais próximo do FCD, né? Que é 17,8, aqui vai dar 14,4, tá certo? Então, mesmo no carregamento na combinação rara, né, que é esse caso aqui, onde, mas isso daqui vai acontecer pouquíssimas vezes ao longo da vida útil da estrutura. Sim, é verdade, mas a questão não é quantas vezes ela ocorre, a questão é se ela vai ocorrer, porque se isso acontecer, significa que a sua estrutura, em algum momento, ainda que seja no espaço de tempo pequeno, ela estará submetida a essas condições, tá certo? E é isso que a gente precisa entender.
É muito comum, e ontem mesmo eu escutei isso de um cliente, mas isso aqui está aqui há 20 anos. Eu falei, tá certo, eu posso ficar 20 anos nessa condição aqui, ó. Posso ficar 20 anos nessa condição aqui inicial, mas em algum momento, dentro da vida útil, pode acontecer essa situação, tá certo? Então, se por alguma razão extrapolar essa condição, essa tensão aumenta. Se ela ultrapassa o limite de resistência, vai haver uma ruptura, uma trinca, fissura. Isso, aqui na verdade, ocorreria o esmagamento do concreto, né? Tá certo? Não teria fissura, mas você veria o esmagamento do concreto por conta do aumento das tensões de compressão. Mas veja que essa tensão aqui já vai se aproximar muito da tensão da resistência do concreto, tá certo? Então, o fato de passar 20 anos e não ter acontecido ainda, não quer dizer que você tem uma estrutura segura. Então, é muito comum a gente ouvir, como eu comentei, eu ouvi isso ontem de um cliente, o argumento dele não está errado, levando-se em conta o conhecimento que ele tem. Eu não posso julgá-lo, porque o conhecimento dele não é o mesmo que o nosso. Ele não estudou engenharia para saber isso. Então, para ele vale o seguinte, eu estou aqui há 20 anos, nunca aconteceu nada, até agora, ainda. Esse é o detalhe. Então, a sensação de segurança pelo fato de que, em função do tempo, nada aconteceu até agora, faz com que as pessoas acabem abusando muitas vezes dessa, entre aspas, sorte, né? Se é que dá para chamar de sorte, não sei. Enfim, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque o entendimento das pessoas, de maneira geral, não é o mesmo que o nosso, porque eles não têm o mesmo conhecimento que a gente tem. Tá? Então é muito difícil às vezes você explicar para a pessoa que o fato de não ter caído ainda não significa que ela está segura, né? Muito bem. Então aqui a gente pode observar o comportamento da estrutura, todos esses exercícios aqui, eles demonstram exatamente isso, o que está acontecendo. Eu preciso entender isso, pessoal. Eu preciso entender, e aqui, se vocês observarem, nós não usamos nenhuma fórmula mirabolante. A única equação fora das equações básicas e fundamentais é essa daqui. O restante, né, são equações aqui momento, não, aqui não. Aqui nós combinamos momento máximo, uma equação simples. As equações de curvatura, tudo equação básica da resistência dos materiais. Daqui para baixo, ó, é resistência dos materiais pura. O que nós fizemos aqui? Cálculo de tensão, deformação e curvatura. Resistência dos materiais pura e simplesmente e a mais básica. Tá? Isso daqui a gente estuda em flexões de vigas. Essa parte. Ok? Então aqui a gente pode observar, né, e a deformação. Oi, pois não. Em relação àquela tensão que ficou muito próxima do FCK, tensão de 21, quando eu analiso isso, existe algum parâmetro que eu tenha que revisar, porque a norma fala que não pode chegar próximo, ou não tem ainda, nesse momento até agora, não tem nada que me mostre que eu estou fora ou dentro da norma? Vamos dizer assim, matematicamente, se a sua resistência limite é 25 e você vai chegar até 21, você tem 3 MPa de segurança. Sim. Se é que dá para chamar 3 MPa de segurança. Só que aqui, outro detalhe, antes, né? Só voltar aqui em cima. As combinações de serviço, elas têm uma combinação muito mais simplificada que as combinações últimas.
Certo. Certo? Então, eu não tenho coeficiente de ponderação, eu estou usando o valor característico. Então, Praticamente. aquele 21 é 21 mesmo. É o real, né? Você está entendendo? Se eu tivesse, não, mas aqui são cargas majoradas, 21, então eu tenho uma segurança. Não, aqui eu não tenho. Aqui é 21 mesmo. Na combinação rara, se a gente pegar aqui, voltando, combinação rara, não tem nenhum coeficiente de ponderação, não tem nenhum fator de combinação, que é o psi. É valor característico. Então eu tenho aplicado aqui na minha viga uma carga permanente de 20 kN e uma carga variável de 6 kN, puro e simplesmente direto. Então esse 21 é 21 mesmo. Tá? Se o cliente cisma de comprar uns móveis mais pesados, vamos dizer assim, né? É algo fora assim do comum. O que não é nada fora do comum acontecer. Isso, aliás, é muito comum. Então, o que acontece? Se eu aumento o carregamento, a utilização é para ser escritório. Sobrecarga 250 quilos por metro quadrado. Aí aluga para outra pessoa e o cara quer transformar aquilo num estoque de peça de carro. Sim. Já era. Se você fizer um estoque de bateria de carro em cima de uma estrutura dessa, cada bateria pesa quanto? 20, 30 quilos, dependendo da bateria. Sim. Né? Então é algo muito pesado. Você põe 10 baterias e é 200 quilos. Já está chegando próximo, né? Em 1 metro quadrado. Se você puser aumentar. Não caiu. Aí o cara não... E aí é onde é o grande problema. As pessoas não respeitam. E isso é um desafio grande na nossa profissão. As pessoas não nos respeitam. Elas entendem assim: não caiu, você não sabe o que você está falando. Você, o engenheiro, não sabe o que está falando. Né? Então as pessoas têm essa sensação. Mas enfim, como boa parte dos engenheiros também não sabe explicar, eles então acabam reforçando esse sentimento. Agora, no nosso caso, não, a gente já sabe como é que isso funciona. Então, se eu aumento o carregamento, eu vou aumentar esses momentos máximos, vai aumentar a curvatura, vai aumentar a deformação, tensão e assim por diante. Sim. Então, vamos dizer assim, para uma análise real, se a gente está fazendo um projeto, seria interessante, talvez, que essa condição rara ficasse mais próximo, por exemplo, do FCD em vez do FCK. Então, talvez. Exato. Só que aí o que acontece? Qual que vai ser o nosso parâmetro para definir se eu preciso aumentar ou não? Vai ser a deformação, a flecha que ela vai provocar. Tá. Na análise de flecha. Na análise de flecha. E fissura também, na abertura de fissura. E de fissuras. Certo. Agora, aqui eu já sei, eu já estou próximo. Veja, 21 MPa, claro que aqui é tensão do concreto. No concreto. Esmagamento. Então aqui não abre fissura. Tá? Agora, por outro lado, eu tenho uma tensão na armadura de 25 e na região ao entorno da armadura eu também tenho 25. Certo. Kilonewton ou 250 MPa, né? Então, 250 MPa é 10 vezes maior do que a tensão no concreto, que é 25. Claro, aqui é a tensão na armadura. Quanto que a gente não calculou aqui a deformação na armadura, né? Da armadura. Mas a gente pode calcular a deformação da armadura também. Só multiplicar isso. É só pegar e dividir a tensão pelo modo de elasticidade, eu tenho a deformação da armadura. Podemos até
JH também vai mostrar podemos até fazer isso aqui. em todo o país. Aline Oliveira acompanha essa ação em Fortaleza. Acho que abriu o microfone da Camila, tá? Então aqui, ó, a combinação quase permanente, né? Se eu quiser calcular a deformação do aço, é a tensão na armadura pelo módulo de elasticidade da armadura. Então a tensão na armadura na combinação quase permanente, 20,9, dividido por 21.000. Tá? Aí aqui eu vou calcular porque eu não tenho. 20,9 por 21.000. 9,95, 10 a menos 4. 9,95, 10 a menos 4, que dá 0,99 por 1000, né? (0,99) ou praticamente 1 por 1000, né? Aproximadamente 1 por 1000. Para a combinação frequente, então, a deformação da armadura é a tensão da armadura, 22,70. Dividido pelo módulo da cidade, 22,7 dividido por 21. Multipliquei o dividido a 1,08 vezes 10 a menos 3. Que vai dar 1,08 por 1000. E para a combinação rara, a deformação do aço, tensão na armadura 25,04, dividido por 21.000. (21.000). 1,19 vezes 10 a menos 3. Então, 1,19 por 1000, certo? Então, essa deformação aqui está bem abaixo de 2,07 por 1000, que é o limite da deformação do aço no regime elástico. Então, o aço está bem folgado aqui, tá certo? Em relação à deformação limite dele, ok? Então, a gente pode observar aqui que essa deformação do aço, né, também aumenta, ou seja, segue o mesmo comportamento, tá? Então, se eu aumento o carregamento, reduzo a rigidez, tá? As deformações vão aumentando, a curvatura aumenta. Aumentando a curvatura, tensões e deformações também vão aumentar. Não necessariamente proporcionalmente, mas como a relação aqui a gente está considerando no regime elástico linear, né? Então existe uma proporcionalidade de tensões e deformações. Tensão do concreto para deformação do concreto, deformação do aço para tensão no aço, tá? Professor. Pois não. Mas aí
É que a gente não está falando de ruptura, né? A gente está falando de limite de serviço, né? Sim. Porque se fosse um caso, se fosse o caso de ruptura, eu vejo que é complicado o concreto ter tanta tensão e o aço não, porque daí tem aquela ruptura frágil, né? Esmagamento do concreto, o aço não vai avisar Uhum. e vai ser abrupto, né? Vai ser Sim. de uma vez. Mas como a gente está falando de serviço, eu não considero esse olhar ou Então, independente? é que a gente não calculou essa viga, não calculou a armadura dela. Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que eu lembrei. Essa viga, na verdade, era para ser armada, era dupla, para ter armadura dupla, na verdade. Essa viga não tá certa. Exato. É um exemplo fictício aí qualquer, Sim, que a né? gente acabou pegando na Exato, análise aí. exatamente. Então, teoricamente, aqui o x-limite é 20,25 e o x seria 26,11. Então, está Tá fora certo. de ser armadura dupla ou aumentar a seção. Por isso que as tensões estão assim nessa, vamos dizer assim, nessa discrepância, talvez. E a questão aqui é a seguinte, mas isso não é uma situação que não exista. Vamos supor Sim, que essa viga é uma viga que foi executada e você está verificando as condições dessa viga. sim, Tá? Então, a verificação dessa viga está me dizendo que esse é o comportamento dela. Tá? Então, essa viga, para essas condições, a tensão do concreto fica muito próximo da tensão limite do concreto. Então, você vai sim, ter deformações aqui. E veja, a gente não tem deformações do concreto tão altas. Nós estamos aqui a 0,88, 0,8, 0,74. Está bem abaixo de 2 por mil. Mas o que acontece? A tensão, né, e a tensão no a concreto ficou. tensão acaba sendo maior. Né? Então, essa relação de 2 por mil para 3,5 por mil, tá? Ela vai depender muito do nível de tensões do concreto. Então, aqui nós vimos que está no domínio 2, né? Não foi isso? Essa viga está no domínio 2 Na análise. ou 3? Agora deixa eu Não, ver. tá no domínio 3, né? Porque ela já deveria ser armadura dupla. Ah, se você estiver falando do. Ah, não, se estiver falando do estado limite último, né? Aí a gente tá no domínio 3. Não, aqui sim. Mas no estádio 2 puro é 19,14, né? É 9,14. Então ainda tá no domínio 2. Domínio. Ah, não, a gente não tem o Não, aqui eu não limite. calculei o domínio 2. Não, o x-limite, que é o domínio 3, é 20. O Ah, domínio 2 seria bem seria abaixo. 45 vezes 0,259. 11,65. Ah, tá no domínio 3 mesmo. É o domínio 3. A gente calculou aqui, não lembro agora. Acho que não. Não. Tudo certo? Então, mas é uma viga que está no domínio 3 que tende para o domínio 4, porque ela precisa de uma armadura dupla. Né? Sim, Ela está muito próxima, 19,14 no estádio 2 puro, né? Porque houve redução. Aqui é na seção fissurada e aqui é na seção íntegra. Então perceba que a linha neutra, o que vale é essa daqui, o 26,11 na seção íntegra. Então essa viga teria que obrigatoriamente ter armadura dupla. Não tem. Qual é a consequência disso? Significa que o concreto está recebendo
Aí, vamos voltar lá, ó. Olha só. Armadura dupla. Por que eu preciso de armadura dupla? Porque a área de concreto acima da linha neutra não é suficiente para absorver toda a tensão provocada pela força de compressão, provocada pelo momento fletor. Então eu adiciono uma armadura que vai ajudar esse concreto a resistir esse esforço de compressão provocada pela reação, pela resultante de compressão do concreto, que é o binário aqui do momento fletor, tá? Bom, se eu tenho uma força aplicada na região comprimida e essa região tem uma área que não é suficiente, o que acontece? Exatamente o que está aqui. Se essa região do concreto não é suficiente, ela é menor, quanto menor a área, maior a tensão. Quanto mais essa área do concreto diminui, maior é a tensão sobre ela. A armadura dupla ou armadura de compressão, ela entraria para absorver parte dessa tensão, aliviando o concreto e absorvendo uma parcela que deixaria essa viga numa região ou numa condição muito mais favorável. Então, por que essa tensão no concreto está muito alta por uma deformação muito pequena, né? Em relação aos limites, que é 3,5 por mil, 2 por mil e 3,5 por mil. Porque a região, como ela deveria ser armadura dupla, né? E ela não tem essa armadura dupla, o que acontece? O concreto está resistindo sozinho esta parcela. Lembra que isso a gente detalhou muito bem aqui em seção T? Vocês lembram? Sim. Dessa aula? Uhum. Então, é exatamente isso que está acontecendo lá. Eu tenho uma parcela de momento que deveria ser resistida pela armadura dupla, só que não tem. Então, se eu tenho armadura dupla, eu alivio as tensões no concreto. Aí eu não tenho armadura dupla, o concreto vai ter que resistir tudo sozinho. É isso que está acontecendo. Por isso que as tensões aqui no concreto são muito altas. Essa é uma condição de verificação da estrutura, né? Que você pode facilmente encontrar isso aí na prática, né? Você vai lá, faz uma verificação, uma inspeção numa viga, né? Teria que ser exploratória, você tem que remover o cobrimento para poder ver qual é a armadura que foi utilizada. Pega essa armadura e você calcula a resistência do concreto, a resistência da seção. E aí, com tudo isso que a gente viu aqui, você tem já condições de determinar as tensões, deformações. Ah, deveria ser armadura dupla, mas não é. Ela foi executada desse jeito. E aí, o que tem que fazer agora? Né? Sim. E é engraçado porque dentro do que a gente já ouviu por aí, se você olha as configurações da seção transversal dessa viga, né? Uma pessoa mais leiga pode falar assim, pô, mas tá chapado de aço, então ela tá boa. Ela é uma viga alta, cheia de aço, né? Uma viga alta, né? Uma viga de 50. Então, ela tem um BW de 15, né? Ah, sim, mas a pessoa, né, acaba... Não, tá cheia de asa, é forte. E a gente vê que não é assim que funciona. Tem toda uma proporcionalidade. Não é porque tá entupido de aço que a viga é boa, que a viga tá aguentando. E também nem só de altura. Tudo bem que a altura é bem relevante em relação à inércia e tudo mais, mas às vezes a base dela também tem que ser considerável para dar uma proporção, principalmente de espaçamento de armadura e outras coisas. Sim. Exatamente. Mas é aquilo que o senhor comentou, né? Para falar isso para uma pessoa que não está aqui nesse dia a dia, igual a gente, fica um pouco complicado. Tem que saber falar para poder entrar na cabeça dela. Na verdade, aqui, ó, 6 barras de 16
né? Embora eu tenha representado aqui 3 barras por camada, mas na verdade não cabe 3 barras por camada numa viga de 15. Teria que ser 3 camadas de 2 aqui, né? Porque não cabe. Não tem como você colocar 6 barras de 16 em 2 camadas numa viguinha de 15. Você já tirou o cobrimento de cada lado, já são 6 centímetros a menos. Aqui vai para 9. Cada barra tem 16, aí calculando o espaçamento mínimo, né? Depende do agregado, talvez nem caiba as 3 aqui dentro, tá certo? Sobra 9, né? 9. Cada barra tem 1,6, 3,2, 4,8. Já é metade. Sobra 4,3. Dividido por 2, 2,15. Se eu usar a brita 1, que é 19, multiplicar por 1,2, vai dar 2,28. Fica no limite, aliás, fica abaixo. Ficaria 2,23 para 2,28 o espaçamento. Então, o certo seriam 3 camadas de 2 barras para ter mais, né? O mais importante aqui dessa análise eu recebi essa viga, estou analisando, está fissurada. Você olhou em campo, faz essa verificação. Com esses 2 exercícios, a gente já tem condições de analisar essa viga e entender, assim, é quase que um raio-x do que está acontecendo com essa viga, com essa estrutura. Então, vocês têm condições agora de bater o olho seria muita pretensão, mas isso não é impossível, tá? À medida que vocês praticam mais essa análise, vai chegar uma hora que vocês vão bater o olho e já sabem o que está acontecendo. Certo? Certo. Tá? Tem mais exercícios que a gente vai dar continuidade ainda na próxima aula. A gente vai... Deixa eu ver aqui. Na próxima aula nós vamos fazer exercício usando essa mesma viga como exemplo, mas nós vamos fazer a verificação das flechas, né? Para essa viga, para saber quais são os limites, como calcula, quais são as deformações, tá? E aí a gente vai chegar na resposta da sua pergunta. Essa viga, com essas tensões, ela tá bom, tá ruim, preciso mexer, e o que é que eu preciso mexer e como eu vou mexer? Esse é o grande detalhe, né? Tá certo? Certo. Porque isso vai... O que acontece? A norma, ela estabelece uma flecha limite e, com base nesse parâmetro, com a redução da rigidez, o que é que vai acontecer com as minhas deformações gerais, digamos assim, né? Deformação da viga, em termos de flecha. E depois fissura. Então, a gente vai, através desse exercício, fazer uma análise bem minuciosa desse comportamento. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai fazer esse exercício fazendo a verificação de flecha e depois, na sequência, a verificação de abertura de fissuras. Com isso, a gente fecha uma análise dessa estrutura como um todo. Tá? E isso que a gente está analisando aqui, ainda que seja um exemplo mais simplificado, a ideia é essa mesmo, tá? Basta você extrapolar esse mesmo conceito, raciocínio, para qualquer outro tipo de estrutura que você esteja analisando, independente da complexidade, né? Aqui é uma estrutura bastante simples, uma viga biapoiada, isostática, com carga uniformemente distribuída. Numa estrutura simples, como de uma casa, você já tem condições estruturais diferentes, né? E às vezes hiperestática, mais complexa. Não muda nada. Você vai calcular momento máximo, né? Só que aí você pode ter momento positivo e momento negativo, se você estiver fazendo uma viga contínua ou uma viga biengastada, e assim por diante, né? Pode ser uma viga em balanço, o raciocínio é o mesmo, tá? O que muda é a face que fissura,
É isso. Tudo certo, pessoal? Dúvidas, perguntas? Tranquilo. Não, só a questão do o material você não conseguiu colocar ainda lá, né? Eu dei uma olhada ontem, mas eu não achei. Não coloquei ainda.